Aí. Boa noite, pastor. Olá, boa noite, Clemilson, tudo bem? Boa noite a todos os irmãos, as pessoas que estão participando conosco aí ao vivo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deve estar Maravilha. reparando aí que eu estou com muito frio, né? Olha. O pastor está em Curitiba, um carioca em Curitiba. Imagino Nossa, o choque térmico, digamos assim, né? Porque Rio de Janeiro é bem mais quente, o clima é totalmente mais diferente do que Curitiba. E Curitiba, a gente brinca, né? Brincava, né? Quando eu morava aí, tem 4 estações um dia, né? E quando eu saía em sim. Curitiba, eu sempre levava um guarda-chuva, né? Porque eu não sabia se ia chover, ia dar sol, era uma confusão. Mas essa é a capital paranaense. Pastor, e como que tem sido aí a sua vida? Já se acostumou aí em Curitiba? Tem saudade do Rio de Janeiro ainda ou não? Ah, é difícil se acostumar, né? Está muito recente. Eu assumi a igreja aqui em dezembro, só mudei só no final de janeiro. Foi após o falecimento de um pastor que ficou 10 anos na frente da igreja. Então, tem pouco tempo que a gente está aqui, ainda não deu para se acostumar. A pandemia acabou atrapalhando muita coisa também, né? Então, a gente está praticamente dentro de casa. E agora, com o frio, a gente é obrigado realmente a ficar dentro de casa, né? É, literalmente, literalmente. Sim. E, bom, e como a região do Rio de Janeiro que o pastor morava ou trabalhou? Então, eu sou de Petrópolis, natural de Petrópolis, mas eu pastoreei em vários lugares já. Pastoreei em Petrópolis, na cidade de Areal, na cidade de Duque de Caxias. E, por último, agora nós estávamos, pela missão do Avivamento Bíblico, fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho de abertura de igrejas, né? Então, atualmente lá, antes de eu mudar para Curitiba, eu estava há 6 anos morando na cidade de Campos do Goytacazes, que é bem lá no Hum, norte do estado. do estado. Que maravilha. Bom, o Fabiano está perguntando para mim aqui. O Fabiano é um guarda municipal, amigo da gente. Qual é o tema? Bom, o nosso tema a gente vai falar sobre o livro. Vou falar para o internauta que está aqui agora perguntando, né? Ok, Nosso ok. tema hoje é sobre o coração, né? Ele vai explicar todinho sobre o coração científico e o coração de pedra. E vai ser muito bacana, viu, Fabiano Pinheiro? Pinheiro é um professor, né, guarda municipal aqui na cidade de Arapongas, um amigo da gente aí. E, Pinheiro, tem sorteio, tá bom? Fica aí que vai ter sorteio de 2 livros e é muito bacana, tá bom? A parte, como você morou no Rio de Janeiro já, morou não, nasceu lá e se criou lá, Sim. e há uma diferença muito grande da capital do Paraná com a capital do Rio de Janeiro? Ah, sem dúvida. A mudança é quase que mudando de um país para o outro. Eu imagino que seja, né? A única coisa que não muda é a língua, mas é como se você estivesse saindo de um país e indo para outro país. É uma série de fatores que colaboram para essa mudança brusca, né, de um lado para o outro. Você vai ver toda a história do Rio de Janeiro de colonização e a colonização também aqui do Paraná, exclusivamente aqui da região de Curitiba, né? Então, você vê que através da história ali você já vê que há uma diferença grandiosa, além do clima, de uma série de fatores, né? Então não é fácil, é um desafio, é bem grande o desafio. Eu acho que você tem a mesma sensação, teve a sensação que eu tive também quando eu fui para Florianópolis, né? Floripa é totalmente diferente, sotaque é diferente também. Eu Sim, fiquei lá, morei no estado, acho que 9 anos, né? Claro, o estado de Santa Catarina também, ele tem várias regiões, tem culturas um pouco diferentes, né? Você pega aquela parte mais da ilha, parte de Itajaí, aquela região ali, o pessoal já, a gente chamava, né? Chama ainda, né? Manezinho da ilha, né? Então, o sotaque é diferente, falam corrido, você vai lá para Chapecó, Lages, a Lages é um pouquinho mais parecido com o Paraná. Você vai lá para Criciúma, então muda muito dentro do mesmo estado. Paraná também, no sim, Paraná algumas regiões muda bastante. Se chegar um pouquinho mais para cá, aqui para Londrina, então você vai ver que o povo tem mais um hábito mais do paulista, de São Paulo, do estado de São Paulo, muda um pouquinho, né? Aí já vai, muda bastante. Mas saudade do Rio de Janeiro, você tem ou não? sim, sim, com certeza. Nós temos uma vida ali, um desenvolvimento de uma vida ali ministerial e família, amigos, né? Mas a gente entende, nós entendemos aí a questão do chamado, da vocação e faz parte do preço, faz parte da vocação e do chamado, não tem jeito, né? Maravilha. Uma pergunta que eu vou
fazer para ti é sobre a questão do livro do pastor. O pastor já é o segundo livro que o senhor escreve, não é isso? Sim, sim. O primeiro livro, do qual assunto que se tratava? Simbologia bíblica. Simbologia bíblica. E o senhor pode falar É um um pouquinho livro, sobre a simbologia bíblica? então, é um livro que eu escrevi em parceria com outro pastor. Foi no ano de 2012. Nós escrevemos esse livro, então já vai para 9 anos, né, praticamente. E é um livro bem de pesquisa. Um livro não é um livro de leitura corrida, que eu costumo dizer, como esse que nós adotamos para falar nessa live hoje, né? Mas Sim. o livro de simbologia a gente acaba abordando ali bem assim, bem raso. É uma leitura bem assim para novo convertido, para curiosidades, uma coisa bem rasa ali sobre simbologia, sobre alguns símbolos judaicos. É um livro assim que todo novo convertido gosta, porque a pessoa se converte e já vem logo com aquela vontade de curiosidade de saber o que significa isso, o que significa aquilo. Então é um livro bem, bem simples, né? Foi o primeiro, eu comecei junto com um amigo e trouxe uma parte do material, ele trouxe a outra, e nós lançamos esse livro. É um livro que nenhum nem outro, os dois livros nós trabalhamos sem nenhum tipo de disponibilidade nas livrarias, né? Porque nós não tivemos o patrocínio de nenhuma editora. A editora ela, ela foi patrocinada por nós mesmos, né? Como a maioria dos autores aí de livros evangélicos, a não ser os grandes nomes, a grande maioria se aventura aí escrevendo e lançando por conta própria. Foi o que nós fizemos aí nesses dois volumes, nesses dois livros aí que nós tivemos a bênção de escrever. Esse que nós estamos propondo essa conversa hoje, Sim. ele é um livro que trata um pouco mais a questão dos sentimentos, é um livro mais que dá vontade de ler. Eu mandei um exemplar digital para você, não sei se você Sim. conseguiu ler ele todo, né? Mas é um livro Mas de uma leitura parte bem dele aí. rápida, é um livro de leitura rápida, é um livro bem, bem interessante. O outro é um livro mais de pesquisa. Ele não é um livro tão gostoso de ler ele na íntegra assim. Ele é bom, tipo assim, você lê alguma coisa na Bíblia, você vai lá e dá uma pesquisada e vai vendo o que tem lá. É mais um livro de consulta, seria assim, você escreveu outro. Isso. A palavra certa seria essa, consulta. Isso é muito bom. Eu vejo que o pastor gosta muito de temas teológicos, né? Eu vejo a profundidade, até nesse livro teu aqui, que tu fez uma explicação entre o coração científico, né? Que é Sim. dos capítulos do seu livro, e o coração de pedra e de carne. Qual é a diferença dos dois? O coração científico, que eu acredito que seja o órgão do nosso peito aqui que bombeia Sim. sangue, né? E o coração de carne, o coração de pedra, seria uma questão mais espiritual? Tem como explanar, explicar para as pessoas? Tem. Então, na verdade, Clemilson, o que acontece é que quando nós falamos de coração, é um pouco complicado para mim, que não sou cardiologista, Perfeito. falar da questão do coração e entrar em questões. Então, o que eu fiz? Eu procurei fazer uma pesquisa bem breve também, sem me aprofundar muito na questão técnica e científica desse órgão tão importante na nossa vida, que é o coração. Botei algumas curiosidades no livro, né? Eu falo ali sobre. Porque a primeira coisa que a gente pergunta e crescemos aí ouvindo é: de que lado está o teu coração? Onde está o teu coração? A gente pede para a pessoa colocar a mão no coração. Onde as pessoas vão colocar a mão, Clemilson? Esquerdo do peito, né? É o Hã? cora- é. Do Onde está o lado? coração? No Então, na peito. verdade, na verdade, o coração ele não está do lado esquerdo do peito. Ele está É, assim, quase que no sim. meio, No indo meio, para o quase no lado meio do esquerdo. peito, né? É. E o nome que se dá para essa posição correta no ser humano tem um nome científico chamado levocardia, que o coração está levemente para o lado esquerdo. Agora, existe também Então, o coração. algumas. Desculpe te cortar, mas o coração não está no lado esquerdo do peito. Não, não, Levemente. levemente. Que Levemente para o lado interessante. esquerdo. É. E tem algumas anomalias, como o coração no centro no centro do peito também existe uma anomalia, é algo fora do comum, mas existe
essa condição, ela é chamada pela medicina de mesocardia, que o coração fica no centro, e os citros inversos, que é justamente quando o coração está do lado direito do peito. Eu conheço um repórter que o coração dele é o lado direito. Já ouvi um fato de um cara que levou um tiro bem do lado do coração, falou do lado mais esquerdo, e no noticiário foram ver o coração dele do lado direito. A gente fala, esse cara, o cara é sortudo, né? Sortudo não, acredito que você ter plano, projeto de Deus, a gente acredita nisso, né? Sim. Então, é uma anomalia, é algo fora do comum, mas que existe. Eu não abri ninguém, não fiz nenhuma faculdade dessa área para poder falar. Foi só uma pesquisa de curiosidade, porque são coisas como essa que traz a curiosidade, né? Que aguça a curiosidade. O que é esse órgão tão importante na nossa vida? E o que a Bíblia fala sobre ele, né? Então você vai ver inúmeros textos na Bíblia, quando se fala a palavra coração, literalmente falando do órgão. Mas na maioria das vezes está falando sobre o centro das emoções. E aí é que vem a chave para a escrita desse livro, que nós acabamos desenvolvendo alguns seminários, um seminário de 3 noites, desenvolvendo o assunto do livro. Por quê? Porque quando se fala de coração na Bíblia, na maioria das vezes está falando de forma figurativa, e não de forma literal, como nós imaginamos. Mas eu não podia começar o livro só falando da forma figurativa, né? Eu teria que trazer, explicar, né? Bem raso também, a parte científica. O que esse órgão faz? Ele bombeia o sangue. Aí coloquei algumas curiosidades e tal, sobre essa questão da posição, né? Que ele bate mais de 100 mil vezes por dia. Detalhes como esse, né? Para poder entrar na questão da simbologia bíblica, né? Justamente dessa questão do coração ser tido pela Bíblia como o centro das emoções. Por exemplo, quando você lê aquele verso que diz assim, sobre tudo que se pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Como é que você vai pegar o seu coração e guardar ele dentro de uma caixa, dentro de um cofre? Possível, né? Humanamente possível, né? E aí eu te pergunto, se o coração fosse literalmente o centro das emoções, se fosse literalmente o centro da nossa alma, né? Quando se fala de emoções, a gente está falando de alma, de psique, do psicológico de uma pessoa. Se o coração realmente fosse ali um órgão que guardasse nele esse centro das emoções de forma literal, se uma pessoa tivesse que fazer uma transfusão, né? uma trocar o coração, colocar um coração novo de uma outra pessoa ali, literalmente aquela pessoa não existiria, não sentiria. E tem até alguns filmes de romance, algumas coisas, né, que trabalha dentro dessa atmosfera da pessoa receber o coração e acabar se apaixonando pela aquela outra pessoa que o falecido era apaixonado e tal. Mas na realidade, na prática, não é assim que funciona. No mundo real não funciona assim. Mas eu falo sobre uma questão, Clemilson, por que a Bíblia fala? Da onde veio essa ideia, então, de que o coração é o centro das emoções, as saídas da vida,